Outra é a realidade. E a gente mexendo na política real não é assim. Não, olha, na política real dá pra fazer assim sim, né? Eu vou falar que parte significativa dos ministérios, do governo Fernando Henrique, parte significativa dos ministérios, mesmo do governo Collor, do governo Temer e do governo Bolsonaro, vieram de partidos do Centrão e parte, não vou falar todas as indicações, mas boa parte veio de pessoas decentes. E também tem outro ponto. Você pode incentivar uma corrida dentro do Centrão. Por quê? Vai lá o PSD, faz uma indicação pro governo de um cara decente. O PSD tá lá com um ministro viajando todos os estados, ajudando os deputados do PSD, inaugurando obras com o PSD. Enquanto isso, o PP tá querendo indicar bandido, eu falo, não vamos aceitar. Mas enquanto isso, os deputados do PSD estão comendo sua base. E mesmo dentro dos partidos, a característica do Partido Central é que ele não é monolítico. Ele é uma confederação de líderes locais. Então você pode pegar uma facção de dentro daquele partido que não seja da banda podre e falar, você terá espaço comigo pra gente construir a nossa agenda junto. A outra facção vai ficar sem nada. Eles... Só define facção, porque quando as pessoas escutam... Quando as pessoas escutam facção, elas pensam em quadrilha. Tá cuidado, que as pessoas não vão no dicionário ver. Um grupo interno, uma linha de pensamento, uma corrente. Não partido tão cuidadoso assim. Tem PCC dentro dos partidos, né, que a gente sabe. Sim, mas quando ele fala facção, ele não tá falando disso, né? Ele tá falando de uma divisão, Então, assim, ó, por exemplo, existe uma galera... um exemplo, uma primeira diferenciação, o Kim pode falar até melhor do que eu isso. Existem os políticos que se esbaldam no orçamento secreto e tem os políticos que só pegam as emendas obrigatórias deles e tocam. Cada vez menor vamos dizer, essa corrente dentro dos partidos. Então, mesmo dentro do Centrão, tem os caras que se esbaldam com a corrupção e os que não se esbaldam. Nós vamos tentar dar mais espaço para os políticos que não se esbaldam em corrupção. Os que se esbaldam em corrupção, nós temos que afastar qualquer espaço de poder e orçamento deles. Esses caras têm que ficar desnutridos. E eu venho falando em entrevistas, eu tenho que ser cuidadoso, né, nessas falas, mas a real mesmo de quem eu pouco espero e de quem está numa corrente política muito diferente da minha, eu falo o Flávio Dino, pode vir algo que nos beneficie indiretamente. Por exemplo, ele está indo atrás das emendas do orçamento secreto, ele está pegando um monte de gente do Centrão. Ora, nesse sentido, a nossa Polícia Federal, que tem que ser muito independente, ela tem que trabalhar muito para pegar todos os caras que estão se queimando no orçamento secreto. E isso diminui o poder de ação que esses deputados têm para poderem botar uma faca no pescoço do governo. Então, se investigar direitinho, como todo mundo roubou, e a real todo mundo no Congresso roubou emenda nos últimos anos. Que isso? Todo mundo. É uma generalização aqui. Que isso, porra? Eu tô falando do meu japonês maravilhoso. Você mandou suas emendas aqui? Cara, tudo pra casa do Renan. Aí, ó. Pode olhar. Tem doação do comissão. Tem doação do comissão. Então, assim, certeza. Vocês entenderam o ponto. É uma generalização, claro. Como muita gente dos principais partidos... Eu não tô falando do escândalo do INSS, eu não tô falando do Banco Master, tá? Tem esses dois elementos aqui que pega muita gente. Eu tô falando só de emenda. Todo mundo ali dos grandes partidos, a banda podre se esbaldou cruzando linhas. Se a investigação andar, e teremos um PGR livre pra tocar isso, que não vai ser um engavetador, e uma Polícia Federal desencabrestada, e hoje... no próprio STF uma investigação sobre isso, que a força da lei venha incidir sobre eles. E eles vão ficar bem mais pianinho para botar a faca no pescoço do governo. Essa é uma tese que nós temos aqui à disposição do ponto de vista de gestão e que outras lideranças políticas concordam também. Se for do Caiado até o Zé Dirceu, assim, o Caiado, o Zé Dirceu, todo mundo já falou, vai ter que enquadrar esses caras. E vai ter que enquadrar esses caras, porque é o que o Kim falou. O Centrão, em algum dia, tem que ser usado pelo governo. E não usar o governo. Então essa é a lógica que a gente tem que ter. A gente tem que ter um projeto, tem que ter uma agenda, e nós temos que utilizá-los e não vai ser só no acordo, na boa vontade. Em algum momento, a gente concorda aqui, até com o que você colocou, que a boa vontade vai passar. Vai ter o cara que fala assim, não, eu só quero um Ministério Porteira Fechada pra roubar. Cara, eu não quero ir lá contribuir com vocês com a lei de responsabilidade. Dane-se o seu livro amarelo. Eu quero roubar. Vai chegar e a gente vai falar não. Agora, vou falar não, mas eu tenho que ter meios de ação de ir pra cima dele conforme ele vai querer me achacar. Será que você não fala sim antes de você entrar? Não. Sei lá, se você vai pro segundo turno, você e o Lula, você vai precisar formar uma base aí de apoio pra brigar com o Lula no segundo turno. Eu acho que as coisas não funcionam tão assim. E aí vai chegar o Valdemar, vai chegar o Lira, olha, assim, sinceramente, eu acho bem pouco importante apoio do Centrão no segundo turno. Porque no segundo turno, tempo de TV é meio a meio.
Independentemente de quais partidos estão com a gente ou não estão com a gente. Sim, dá pra ganhar o povo não precisa negociar com nenhum partido. Não, no segundo turno, porque assim, a gente tem todo o tempo de televisão que a gente teria. Se a gente tiver 10 partidos, a gente vai ter o mesmo tempo de TV se a gente tiver um partido. Se você não for pro segundo turno, vai o Lula e o Flávio. Você sabe que se você apoiar um deles, você tem uma grande chance de ganhar um ministério aí pro próximo governo e talvez até fortalecer o partido. Mas não nos interessa ter um ministério. Então fala. Vocês então estão falando assim. Peraí. Vamos fazer assim. Na última eleição isso aconteceu, hein? Com a Isso gente? aconteceu. Não, com outros a políticos. gente teve Com outros, candidato a mas se presidente. precisar, o Lula apoiou imprime um documento aqui que eu assino. Eu sou presidente do partido. Sério? Assino Você aqui. não tem coragem de negociar com o Lula Não ou vou Kim ser negociar. ministro do governo Eu Lula? assino Tá o documento louco? agora. Rapaz, Imprime aí o documento. Compromisso isso aí público é assino. Cara, agora vocês são um partido, vocês não são um movimento mais. Eu garanto 1000% pra você que a gente não vai negociar nenhum Amanda ministério. Vitorazzo ser Não ministra do terá governo Lula. ministro do partido Missão em nenhum governo que não seja do Missão. O Missão não tá falhando nessa hora, porque a O política não é Renatão o ato... já tá arrependido de você ter falado isso, viu? O Renatão Não, já tá com a mas a cara poli- não, puto. A política não é o ato de negociação ali. Se vocês não estão dispostos a negociar de nenhuma forma com nenhum dos outros partidos, vocês estão dispostos a fazer o quê lá? Dominar Não, a gente sozinho? negocia em outras instâncias. A gente negocia no parlamento. Isso, Não dentro passa- do Congresso Como é passa- outra coisa. Eu aprovo projetos, eu não tenho emenda, eu não sou presidente da República, eu não tenho ministério e ainda assim eu consigo aprovar projetos. Uma coisa é uma bancada, porque dentro do Congresso existem instrumentos de negociação próprios, né? Porque se eu tenho uma bancada, vamos chutar uma bancada pequena de 15 deputados, esses 15 deputados têm o poder de fazer com que um projeto que seria aprovado em 15 segundos, e eu não é figura de linguagem, é literal, não é hipérbole, um projeto que demoraria 15 segundos para ser aprovado, uma bancada pode fazer com que demore 2 meses. Isso é um baita instrumento de negociação, não é? E eu não preciso ter nenhum... Porque você está falando... Não aceitar o ministério não significa não negociar nada em nenhum momento e não sentar para conversar com ninguém. Significa que a gente não quer cargo em governo. A gente quer que a nossa agenda seja pautada. Ter cargo em governo até nos prejudica, porque a gente precisa se submeter à agenda e ao programa de governo que a gente não acredita. Mas você E acha- isso nos queima com a nossa própria base, não é Mas nem você tendo um interessante. ministério, por exemplo, você acha que você não tem condição, ou sei lá, de ajudar de uma forma, pelo menos uma parte de alguns Fazer um bom problemas do trabalho Brasil. na Exato, pasta, fazer né? um bom O Kim tá na projeto pro educação Brasil. aqui e o Kim melhorou a educação. Imaginando que o interesse maior tem que ser o Brasil. Mas Se o problema- você não consegue chegar São com horizontes todo mundo, completamente você diferentes. pode chegar sozinho e ainda assim ajudar. Mas Vocês falaram de pessoas boas de outros partidos que podem colaborar. Isso, mas essas pessoas dos outros partidos estariam submetidas à nossa agenda, ao nosso programa de governo, né? O ministro da Educação vai inaugurar quadra, vai inaugurar universidade, mas que nós escolhemos fazer, que a gente decidiu que era importante. Agora, se eu for um ministro de um outro governo, eu seria obrigado a seguir o programa do presidente da República. Um ministro da Claro que eu Economia, tenho- por exemplo, você pode mudar o destino de muita gente, porque ele vai te falar, eu quero isso, mas o caminho para chegar no objetivo final pode ser seu. Mas eu posso falar uma coisa? Assim, eu não acredito mais nesses remendos como são feitos hoje em dia, que é um remendo de composição num projeto que não é um todo coerente. Eu não vou conseguir, apenas num governo meu, ter um bom ministro da Fazenda, mas aí eu vou pegar as outras áreas como planejamento, trabalho, infraestrutura, e isso não está coordenado com a política que a gente vai montar do ponto de vista econômico. Eu ir para um governo, vou colaborar na parte de educação, mas o nosso projeto, a nossa área de educação só vai funcionar se ela estiver ligada à área de infraestrutura, à área de ciência e tecnologia, e inclusive à área de segurança pública. Em último instante, até com a área de infraestrutura para desfavelização urbana. Essas coisas estão completamente amarradas. A gente iria num governo, é como se você vai fazer uma festa, alguém tá fazendo uma festa de feijoada horrorosa e eu levo um baita de um ingrediente para colocar na feijoada. Tô dizendo trazer uma linguiça ia ser ruim, um exemplo aqui. Mas sei lá, eu vou trazer. Você tá lá com o pai, eu entro com a linguiça. Você traz um ingrediente bom pra colocar numa feijoada ruim. Não adianta nada você jogar um ingrediente bom lá. Então não adianta nada eu colocar um governo em que o todo não é coerente. O problema é a formação de um governo que ele não faz sentido, a sua política setorial ela será apenas uma política setorial de baixo impacto. E aí, como projeto político, a gente estaria submetendo o que nós estamos construindo hoje, que tem um mérito gigantesco, que é uma terceira corrente de pensamento majoritária no Brasil. E eu acho que eu vou pro segundo turno. Mas independente de qualquer coisa, eu vou pro segundo turno com a nossa visão de mundo sendo uma das 3 visões de mundo mais poderosas do debate público brasileiro. E existe o petismo e a boa parte do movimento de esquerda que fica abaixo dele ou lateralmente a ele. Tem o bolsonarismo que é oco em termos de pensamento, mas tem um culto à personalidade do Jair. E uma espécie de sistema de valores que as pessoas acoplam ali. E tem a gente.
E eu não vou pegar isso e vou submeter a um outro sistema de valores. Do Lula nunca vou compor o governo com o PT. Ah, mas e com o Bolsonaro? Vou montar um governo de direita de União Nacional. Primeiro que o governo do Flávio nunca vai acontecer. E segundo que, de maneira bem clara, eu estaria submetendo as nossas ideias a uma execução horrorosa tocada por um governo horroroso que não tem a menor ideia do que vai estar fazendo. Dá pra desenvolver o Brasil com os Estados Unidos no nosso pé? Dá, e nós vamos ter que... Você deve ter visto que o Trump... Lógico. O vídeo dele falando, né? A América é nossa... E o cara tá tocando terror eu aí. não sei Ah, se é mas real, os mas eu vi americanos hoje cedo. sempre tiveram esse discurso. América pros americanos, só que Que não referindo-se a... É, mas agora é diferente, né, Kim? Agora tá mais pesado ali o negócio, tá mais explícito ali, né? Tá, eu concordo com você que a gente vai ter que lidar com uma presença americana que a gente não lidou nos últimos 40 anos. Por quê? Os Estados Unidos, eles negligenciaram a América Latina nos últimos 40 anos porque eles eram potência única. E a América Latina é entendido pela doutrina americana como uma reserva estratégica de recursos, de material humano, logística. É o quintal dos caras. É o quintal dos caras. E é um quintal que eles não precisavam negligenciar, que eles estavam muito bem na sala e no quarto deles, cuidando do mundo. Hoje o mundo está sendo dividido entre Estados Unidos e China. A gente está vendo a ascensão de uma nova Guerra Fria. E os Estados Unidos estão olhando agora para a reserva de valor deles e percebendo, pô, mas no meu quintal o chinês montou uma casinha de cachorro. Pô, mas no meu quintal o muro, o chinês já tá ali. Pô, pra eu sair do meu quintal e ir na casa do vizinho, eu tenho que passar por um chinês ali no meio? Como assim? Deixa eu recuperar o meu quintal. Então, isso ficou explícito no discurso prévio do Trump antes das eleições, ficou explícito na posse do Trump e está explícito agora. O Trump, quando ganhou, eram piadinhas sobre tomar a Groenlândia, piadinhas sobre tomar o Panamá. O que a gente viu? Eles estão tentando retomar controle sobre o canal do Panamá, que não é tão óbvio, boa parte da infra do canal do Panamá é chinesa. Groenlândia, veio toda aquela discussão com a Dinamarca, eles querem chegar num acordo para eles terem posições não só de extração de minerais, mas logística estratégica, militar. Mas a China perdeu concessão de várias empresas no canal já, né? Eles já tiraram essas Dito empresas isso, não mesmo. é uma coisa que está plenamente resolvida. Tanto que houve investimento chinês em Xangai, não Xangai, né? Xangai no porto em Peru, como um entreposto estratégico, já imaginando que tem essa discussão. Porque uma das ideias chinesas era também dar um bypass no canal do Panamá com uma ferrovia que passa... Uma ferrovia aqui no Brasil. que passa do Ilhéus ali para Xangai. Sim. Os Estados Unidos foi para cima da Venezuela, retomar um comando estratégico de um país que estava alinhado ao E adversário. ferrou com a Venezuela, né? Eu não vou entrar nessa discussão porque a Venezuela estava vivendo um regime ditatorial e eu acho que derrubar um regime ditatorial como o venezuelano era importante de qualquer forma. Eu entendo, sim, mas só para contribuir, eu vi uma matéria recente que quando ele entra na Venezuela, lá tinha 2 empresas que exploravam petróleo, né? E ele entra falando, vamos desenvolver o país aqui, vamos retomar o crescimento. Essas empresas continuam do mesmo jeito, as 2 estão explorando o petróleo. E o Trump vai querer explorar com os amigos dele. Não, na verdade ele não vai querer explorar, ele vai deixar lá como uma reserva. Eu não sei. E isso porque é um problema. O Joesley Batista é um operador do Donald Trump, a gente precisa entender isso, um dos maiores operadores. Você está falando em América Latina, esse assunto eu tô bem por dentro. O Joesley Batista é um dos grandes operadores eu falei lobistas. Isso pro Rodrigão, a última vez que eu tava no Três Irmãos, ele ficou duvidando e depois ficou comprovado isso. Imagina, assim, pô, é só pegar no Google as notícias, o negociador em nome do Trump para fazer o Maduro sair do poder na Venezuela foi o Joesley Batista, em nome do Trump e do Lula. O Joesley Batista pagou para ter acesso a Mar-a-Lago, que é o departamento de lobby do Trump, e eu preciso ser porque a direita brasileira adora falar bem do Trump. O Trump é o governo provavelmente mais corrupto dos Estados Unidos em muito tempo. E o Trump, ele montou um aparato de lobby que vai atuar em todos os lugares que ele pode atuar na região. Para você estar próximo do Trump, você tem que ganhar dinheiro junto com o Trump. Parece que é essa última dança do Trump na presidência americana e vai ser uma última dança muito corrupta. E nós vimos isso com o Joesley. O Joesley, ele trabalha com postos de petróleo na Venezuela. O próprio Vorcaro também estava investindo em postos de petróleo na Venezuela. E naturalmente o Trump vai querer fazer negócios onde ele pudesse estabelecer. Esta é a lógica desse cara. O Trump é um presidente de nação de América Latina no comando dos Estados Unidos. É um super corrupto. Hoje o Joesley substituiu no Brasil o que é o Odebrecht era. Em grande medida, sim. Com a Lava Jato, a gente detonou o Odebrecht e aparece a JBS agora, ocupando todos os espaços. Essa é uma extrapolação que você está fazendo. Que eu posso falar você nunca concorda com isso, né? A gente conversou da última vez. Não concordo. A Lava Jato fudeu com o Brasil e vocês não reconhecem. Perdemos o grande trabalho empresarial do nosso Marcelo Odebrecht, que patrioticamente estava construindo uma indústria de infraestrutura no Brasil. Não era isso que estava acontecendo, pô. Você estava comprando todas as autoridades políticas, não só a Odebrecht, como OAS e outras construtoras. Você comprou todo o
sistema político. O JBS também faz isso. Ué, mas eu não tô defendendo o Tá todo JBS. mundo na mão dele. o contrário. substituiu o que o Odebrecht O Renan fazia, tá pô. falando que tinha que ter feito a mesma coisa que fez com o Odebrecht, tinha que ter feito com o JBS. É óbvio. Mas não deveria manter pelo menos a empresa e depois, assim, o Não, eu Joesley aí- concordo que assim, manter as obras, o as funcionamento, cabeças. beleza. Vamos prender os administradores Isso. deles. Eu sou favorável até de coisas mais draconianas nesse sentido. Mas dito isso, veja, eu não vou deixar de punir uma pessoa que comprou a República inteira como Marcelo Odebrecht ou como Vorcaro, simplesmente porque, não, ele é too big to fail. Que no fundo a gente tá incorrendo no argumento do too big to fail, muito grande pra quebrar, que foi justamente o argumento usado pelos americanos pra fazer o resgate daqueles bandos de banco irresponsável lá na crise de 2008. No fim do dia, a gente fez um too big to fail porque o cara é politicamente bem arranjado. Então nós não podemos aceitar isso. Assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por exemplo, a gente tá trabalhando nessa parte de aumento de espaço de investimento para infraestrutura. A indústria da infraestrutura no Brasil, ela tem que florescer e explodir. Porque é uma das maneiras que vai gerar competitividade, vai gerar emprego, vai gerar tudo. Então, um efeito em cadeia gigantesco. E é Investimento em possível desenvolver o Brasil, que isso está no plano, no livro amarelo, o desenvolvimento do país, mas ao mesmo tempo, austeridade fiscal em todos os setores. É possível fazer isso? É possível e necessário. Não, só é Me possível se parece tiver... contraditório. É o assim, contrário, sabe? é Ó, o contrário. A gente